Olá você do nono ano que está me acompanhando aqui pelo WhatsApp, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Vamos aqui continuando as nossas aulas de história, chegamos aqui ao nosso capítulo 4, o mundo em conflito. Um capítulo que vai tratar justamente da Primeira Guerra Mundial, vai tratar então do início do século XX e de um dos eventos mais importantes da história da humanidade. A Primeira Guerra Mundial, a guerra que não acaba, a guerra de trincheiras, a guerra que marcou a humanidade e tirou toda a inocência do Ocidente, como dizem na época. Então nós temos aqui um conflito que vai começar em 1914. Em 1914, vamos lembrar do capítulo anterior, no qual a gente estava falando sobre imperialismos. E nós vamos tratar de uma guerra justamente que tem tudo a ver com o capítulo anterior, tudo a ver com o capítulo que a gente estava falando sobre imperialismo, justamente porque é uma guerra que uma das grandes motivações dela vai ser justamente as disputas imperialistas, as disputas por colônias, as disputas por matéria-prima, as disputas por mercados consumidores, principalmente na África e principalmente na Ásia. Então nós temos aqui então para iniciar a nossa aula um mapa com todas as colônias que nós vamos ter ali, todas as colônias que os países europeus vão ter nesse momento de 1914, que vai tratar então de boa parte do mundo nesse momento é colônia de algum país da Europa. Nós vamos começar a aula aqui falando então sobre os antecedentes, um deles, o imperialismo, nós já falamos nas nossas últimas aulas, então volte nas últimas aulas, preste bem atenção sobre aquilo que nós falamos sobre o imperialismo na África, o imperialismo na Ásia. Nós falamos então também um pouco sobre os antecedentes econômicos, a questão da industrialização e das disputas entre as diversas potências por mercado consumidor e matéria-prima, e também esse imperialismo que vai ser do campo de vista político e do campo de vista cultural também. Nós falamos sobre as ações imperialistas que também são antecedentes à Primeira Guerra Mundial, então nós vamos lembrar um pouco delas hoje, mas nós vamos falar também das razões imediatas antes da Primeira Guerra Mundial. Essa paz armada, essa paz no qual havia uma corrida armamentista. Um lado inventava uma arma mais poderosa, o outro lado ia lá e inventava uma arma mais poderosa ainda. Falando também um pouco sobre os focos de tensão que nós tínhamos ali na Europa, as brigas entre franceses e alemães e as disputas entre as diversas potências nas colônias que vão levar a elas a uma guerra também agora na Europa. E também o sistema político de alianças. Alianças que foram pensadas para transformar estas potências em aliados, em dois conjuntos de aliados que eram tão grandes e tão poderosos que um conjunto de aliados não poderia brigar com o outro sem arriscar ser totalmente destruídos. A ideia era justamente que essas alianças gigantescas que foram formadas nesse momento, impediriam a guerra, mas elas vão acabar sendo a causa, uma das causas da guerra. Então, depois que você viu e leu com atenção esse texto da aula de hoje, que vai tratar de boa parte daquilo que a gente viu nas últimas aulas, nós vamos aqui fazer as atividades. Copie o enunciado no caderno e responda as perguntas. Você vai perceber que tem 5 perguntas aí para você responder. Todas essas perguntas são de múltipla escolha. Você já vai estar pensando aí, professor tem alguma coisa errada com ele, ele não manda tão poucas questões para a gente, deve estar com febre, deve estar com problema. Não, estou bem, tranquilo. Olha aqui o que eu estou colocando para você. Indique qual é a resposta correta. Beleza. Então, vocês vão me copiar e vão indicar qual é a resposta correta, mas justifique as erradas. Ou seja, vamos mostrar por que a questão que está errada, porque a alternativa que está errada. Agora vamos pegar o pessoal que não ouve os meus áudios e vai fazendo as questões correndo de qualquer jeito só para me entregar. Vamos aqui fazer uma coisa, eu vou aqui fazer a primeira questão com vocês, mas fica só entre nós aqui, não fala nada para eles não, deixa eles passarem batido. Mas vamos fazer a primeira questão aqui, olha. Primeira questão. A partilha da África entre os países europeus no final do século XIX. A. Buscou a conciliação
conciliar os interesses de colonizadores e colonizados, valorizando o diálogo e a negociação política. Esta alternativa está obviamente errada. Como é que eu vou justificar? Como é que eu vou consertar essa alternativa? Então vamos colocar nunca. No início, por exemplo, nunca buscou conciliar os interesses de colonizadores e colonizados, valorizando o diálogo e a negociação. Pronto, já consertei e já justifiquei porque a primeira está errada. B. Respeitou as divisões políticas e as diferenças étnicas então existentes no continente africano. Como a gente viu nas últimas aulas, não respeitou. Então vamos lá. Não respeitou as divisões políticas e as diferenças étnicas então existentes no continente africano. C agora. Ignorou os laços comerciais, políticos e culturais até então existentes no continente africano. Vamos deixar essa por enquanto. Vai lá. D. Privilegiou com a atribuição de maiores áreas coloniais os países que haviam perdido colônias em outras partes do mundo. Errado, né? Lembra da última aula? Lembra que a gente estava falando sobre a questão das disputas coloniais? Tá errado. Então vamos lá. Não privilegiou com a atribuição de maiores áreas coloniais os países que haviam perdido colônias em outras partes do mundo. Estamos falando aqui principalmente da questão da Itália e da Alemanha. E afetou apenas áreas litorâneas sem interferir no centro e no sul do continente africano. Nós vimos na aula passada que sim, os europeus entraram nesse momento no continente africano, então essa também está errada. Então, não afetou apenas as áreas litorâneas sem interferir no centro e no sul do continente africano. Então, nós consertamos todas. A resposta correta dessa, então, é a C. Ignorou os laços comerciais, políticos e culturais até então existentes no continente africano. Pronto, respondemos a 1. Difícil pra caramba. Levamos um trabalho danado para consertar as questões, mas fique aqui entre nós. Não vá falar para as pessoas que costumam não ouvir os meus áudios e estão passando reto no áudio. Já está aí um de feitinha para você, tranquilo, tranquilo. Se você tiver qualquer dúvida sobre isso, se você tiver dúvida em qualquer questões, estou disponível. De novo, copie as questões e responda as perguntas. Indique a resposta correta, mas justifique, corrija as erradas. Para você que já fez tudo isso no seu caderno e já está tranquilo, já fotografou e já enviou para mim no WhatsApp, um ótimo final de semana.